Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 1 Reis. Hashem culpa o rei Shlomo em sua velhice. O rei Shlomo havia começado seu governo como um menino de 12 anos. Agora, ele era rei há quase 40 anos, com um sucesso fenomenal em todas as áreas. Ele era sábio como Hashem havia prometido a ele. Ele tinha 1000 esposas. Mais sobre isso falaremos em breve. Seus estábulos estavam cheios de cavalos. Ele tinha acumulado muita prata e ouro. Havia uma completa paz e prosperidade em Eretz Israel. Pareceu a Shlomo que Hashem aprovou suas ações, embora ele tenha quebrado algumas ordens da Torá. Na verdade, não é bom para uma pessoa quando as coisas vão muito bem para ela neste mundo. Ele relaxa e negligencia o autoexame de suas ações. Isso aconteceu com Shlomo também. Os Pesukim afirmam coisas terríveis sobre ele na velhice. Eles nos dizem: Shlomo se casou com muitas mulheres não judias, sendo a principal delas a filha do faraó, tomando também esposas de Moabe, Amon, Edom, Sidon e dos Ritim. Os Ritim eram uma das 7 nações que viviam em Eretz Israel na época em que Yehoshua a conquistou. A Torá proíbe os judeus de se casarem com as filhas deles, pois elas desviariam os corações de Bnei Israel de Hashem. Shlomo tinha 700 esposas principais e 300 pelagshim, esposas secundárias. Estando mais velho, suas esposas o influenciaram a adorar ídolos. Seu coração não era mais perfeito com Hashem, como o coração de seu pai David tinha sido. Shlomo adorava Astoret, a deusa dos Tsadokim, e Milcom, outro nome para Moler, o deus dos Amonim. Shlomo cometeu o mal aos olhos de Hashem e não estava totalmente com ele como seu pai David. Shlomo construiu um altar para Chemosh, o deus de Moabe, na montanha fora de Jerusalém, Har Azetim, e outro para Moler, o deus de Amon. Ele fez isso para todas as suas esposas estrangeiras que ofereciam especiarias e traziam sacrifícios aos seus deuses. Hashem ficou irritado com Shlomo porque seu coração se afastou de Hashem, o Deus de Israel, que apareceu para ele 2 vezes diretamente e ordenou-lhe que não seguisse esses deuses. Ele não observou o que Hashem ordenou. Estes Pesukim parecem culpar Shlomo por vários erros. Primeiro, ele teve mais do que as 18 esposas permitidas pela Torá a um rei judeu. Segundo, ele tomou esposas que eram não judias de nascimento. A Torá proíbe um judeu de se casar com uma mulher não judia. Terceiro, em sua velhice, o rei Shlomo serviu a vários ídolos. Ele construiu um altar no qual ofereceu sacrifícios para eles. Vamos tratar desses pontos um por um. Primeiro, entretanto, vamos nos lembrar de uma regra com a qual lidamos anteriormente. Como entender a crítica dos Pesukim do Tanar a respeito dos Tzadikim? Hashem culpa grandes pessoas por pequenos erros. Quanto maior é uma pessoa, mais Hashem espera dela. Se um tzadik comete o menor erro, Hashem o culpa severamente. Os Pesukim usam uma linguagem mais dura contra ele. Aqui está um exemplo disto na Torá. No 40º ano do povo no deserto, Bnei Israel não tinham água e reclamaram que estavam com sede. Hashem disse a Moshe: pegue seu cajado e encontre uma certa rocha. Fale com ela, e ela dará água.
Moshe falou com a rocha, mas nenhuma água saiu dela porque ele não conseguiu encontrar a rocha correta. Alguns judeus começaram a zombar de Moshe. Moshe então os repreendeu severamente. Ele sabia que se não pudesse produzir água logo, muitos perderiam a confiança nele e em Hashem. Talvez se ele batesse na rocha, saísse água. Moshe tentou. Desta vez a água saiu porque ele encontrou a rocha certa. Hashem ficou irritado com Moshe e Aaron, que estava ao lado de Moshe. Ele disse a eles: vocês não acreditaram em mim para fazer um Kiddush Hashem. Portanto, vocês não terão permissão para trazer Bnei Israel para Eretz Israel. O que Moshe e Aaron fizeram de errado? Aaron foi culpado por aguardar em silêncio enquanto Moshe batia na rocha. E por que Moshe foi criticado? Pelo que podemos ver, ele cometeu um pequeno erro. Ele agiu Leshem Shamaim com a melhor das intenções. Mesmo assim, Hashem acusou Moshe e Aaron de não acreditarem nele e ainda lhes disse que eles haviam desonrado seu nome. Hashem o decretou morte no deserto para ambos. Se lêssemos apenas a crítica de Hashem, sem saber qual foi o erro, o que poderíamos ter concluído que eles fizeram de errado? Podemos pensar, Moshe e Aaron devem ter amaldiçoado Hashem, ou Moshe e Aaron devem ter violado propositalmente uma lei da Torá. Na verdade, os Pesukim lidam estritamente com todos os tzadikim. O rei Shlomo, que era tzadik, não foi exceção, já que ele não agiu como Hashem esperava dele, ele era culpado aos olhos de Hashem. Agora, trataremos separadamente de cada um de seus erros mencionados pelos Pesukim. O Midrash nos conta porque o rei Shlomo achava permitido casar-se com várias mulheres. Normalmente a Torá não revela o motivo para as mitzvot. Por quê? Não seria mais fácil para nós se Hashem nos dissesse, por exemplo, não coma a carne de um animal não kasher, porque não é saudável para o seu coração? Ou você não pode usar roupa feita de shatnez, uma mistura de lã e linho, porque, digamos que enfraquece seu corpo? Ou não faça fogo no Shabat, porque, digamos que é muito cansativo e, portanto, não é uma ocupação adequada para o Shabat? Em vez disso, a Torá geralmente nos ordena cumprir as mitzvot sem declarar qualquer motivo. Coma kasher, não use shatnez, cumpra o Shabat. O rei Shlomo, o mais sábio de todos os homens, refletiu profundamente sobre as mitzvot da Torá. Ele raciocinou: existem duas mitzvot para as quais a Torá não fornece uma razão. Uma é que um rei não pode se casar com muitas mulheres. A razão dada para isso é que elas afastarão seu coração de Hashem. A segunda é a mitzvah de que o rei não pode ter cavalos em demasia. A razão apresentada é para que os judeus não voltem ao Egito, onde se encontram os melhores cavalos, porque a Torá concede motivo apenas para essas? Para nos deixar saber que elas são proibidas apenas se a razão se aplicar, mas eu sou tão sábio que não importa com quantas mulheres eu me case, elas nunca irão afastar meu coração de Hashem. É impossível que isso aconteça comigo porque eu me livrei do Yetzirará. Tenho certeza de que Hashem aprova meu casamento com essas mulheres e, portanto, me protegerá do pecado. E o mesmo se aplica a ter muitos cavalos. A Torá estava se referindo a outros reis, não a mim. É por isso que ela mencionou a razão.
O rei Shlomo estava confiante de que nada poderia dar errado. Podemos comparar a situação com a de uma mãe que avisa seu filho adolescente: estou deixando um pirulito na mesa enquanto vou às compras. Receio que você possa comê-lo enquanto eu estiver fora e não quero isso. Vou amarrar suas mãos até eu voltar para ter certeza de que você não vai tocar nele. O filho vai achar ridículo que a mãe queira amarrar as mãos dele. Ele sabe com certeza que não vai se sentir tentado a tocar no doce. Da mesma forma, o rei Shlomo achou ridículo que ele pudesse transgredir essas mitzvot, já que ele era tão sábio. O Midrash nos conta. A letra Yud reclama. A letra Yud da palavra lo yarbe, o rei não pode ter muitas esposas, voou para o trono de Hashem e reclamou: Mestre do mundo, o Senhor não prometeu que nem uma única letra da Torá se tornaria inválida? Bem, o rei Shlomo me ignorou. Eu não valho nada. Ele age como se eu não existisse, pois ele se casou com muitas mulheres. É difícil entender por que a letra Yud reclamou, afinal, o rei Shlomo ignorou toda a mitzvah, não apenas essa letra. Kli Hemdah explica que, ao omitir a letra Yud, o rei Shlomo estava dando ao Pasuk um toque diferente. Ele o leu como ele não tem aumentado as esposas, ele não tem transgredido a mitzvah, enquanto seu coração não se afastar de Hashem. O significado da reclamação era: outros virão e mudarão partes diferentes da Torá. Por fim, não haverá nada sobrando da Torá original. Hashem respondeu: não se preocupe, Yud. Shlomo e 1000 como ele virão e irão, enquanto nem o menor ponto seu jamais se extinguirá. Para provar aos judeus de todas as gerações que a Torá não pode ser alterada, Hashem removeu alguma sabedoria do rei Shlomo. Agora, ele não era mais capaz de superar seu Yetzirará completamente como antes. Como resultado, ele cometeu um erro tanto em relação às suas esposas quanto ao comércio de cavalos. Hashem fez isso para ensinar a todas as gerações futuras que as leis da Torá são eternas. Mesmo que a Torá dê alguma razão, elas estão acima da compreensão humana. Quebrá-las é sempre prejudicial para um judeu. Por que o rei Shlomo se casou com mulheres não judias? Como já explicamos, o rei Shlomo tinha boas intenções ao se casar com várias princesas não judias. Primeiro ele pensou: isso vai fortalecer os laços de amizade com os nossos vizinhos, vai garantir a paz, estou beneficiando o povo judeu. Além disso, o rei Shlomo tinha um grande plano de unir tantas nações quanto possível no serviço de Hashem. Ele esperava aproximá-las da verdade. O número total de 1000 esposas fazia parte do plano do rei Shlomo. Existem 1000 níveis de tumá, impureza, que Shlomo queria colocar sob seu controle com isso, conforme Siftei Cohen, Parashat Mishpatim, em nome de Recante e os mestres da Kabbalah. O rei Shlomo, que foi chamado de Yedid Ka, amigo de Hashem, tomou cuidado para não transgredir a lei da Torá quando se casou com mulheres não judias. Cada uma delas se tornou uma Gioret, convertida, que aceitou para si mesma que obedeceria às leis da Torá. Os Pesukim, entretanto, culpam o rei por tomar esposas não judias. Eles usam uma linguagem extrema porque Hashem não estava satisfeito com ele. Embora suas esposas tenham se tornado judias, algumas ainda se apegavam às suas crenças não judias em segredo. Outras não se converteram Leshem Shamaim por causa de Hashem, mas para se casar com o poderoso rei Shlomo. Portanto, Hashem considerou que se Shlomo tivesse se casado com mulheres não judias, quando Shlomo
tomou esposas da nação dos Hitim, uma das 7 nações que viviam em Eretz Israel, ele seguiu a opinião de que alguém pode casar com elas desde que se convertam. No caso dos Edomim e egípcios, o rei Shlomo seguiu a opinião de que um homem deve esperar até a 3ª geração, após a conversão, para poder casar com uma judia de nascença. Mas uma mulher tem permissão de se casar com um judeu logo que ela se converte. Onde o rei Shlomo errou com relação à adoração de ídolos. Agora vamos falar sobre os Pesukim, descrevendo o rei Shlomo como tendo adorado ídolos. Shlomo foi o rei que construiu o Beit HaMikdash e juntos todos os judeus viram a Shekhinah pairando sobre ele. O que poderia ter acontecido com ele em sua velhice a ponto de fazer sacrifícios aos ídolos? A explicação é que, embora ele não tenha servido a ídolos, ele cometeu um pecado que pertencia a essa categoria. Aos olhos de Hashem, esse tzadik foi julgado como se tivesse servido a ídolos. Qual foi o seu erro? Na velhice de Shlomo, algumas de suas esposas voltaram para a idolatria de sua juventude e o rei Shlomo não colocou um fim nisso imediatamente. Se tivéssemos perguntado a ele, certamente ele teria citado bons motivos para adiar uma atitude. Talvez ele tenha se preocupado que os parentes não judeus de suas esposas pudessem querer vingança caso ele interferisse, ou talvez o rei Shlomo tenha tentado impedi-las, mas não efetivamente o suficiente. Aos olhos de Hashem, nenhuma desculpa era válida. O rei Shlomo foi acusado tão severamente como se ele próprio tivesse servido a ídolos. Provas de que o rei Shlomo, na verdade, não servia aos ídolos. Se estudarmos os Pesukim com cuidado, podemos ver que eles não devem ser entendidos literalmente. O próprio rei Shlomo nunca adorou ídolos. Isso fica claro pelo seguinte. Primeiro, o Pasuk diz sobre Shlomo: seu coração não era perfeito com Hashem, como o coração de David, seu pai, tinha sido. Se o próprio Shlomo tivesse pecado com ídolos, o Pasuk teria declarado: ele deixou o caminho de David, que servia apenas a Hashem, e foi para o outro extremo servindo aos ídolos. A expressão seu coração não era perfeito com Hashem, como o de David, mostra que ele chegou bem perto dessa perfeição. Hashem descobriu que faltava apenas um pequeno ponto para Shlomo, que se não fosse por isso, ele seria um tzadik, como seu pai David. 2. O Pasuk nos diz que o rei Shlomo adorava os deuses de Sidon e Amon. Mesmo os idólatras não adoram os deuses de várias nações juntos. Cada não-judeu permanece com seu ídolo nacional. De acordo com esse Pasuk, Shlomo era pior do que suas esposas, pois servia a todos os deuses. Claramente o Pasuk significa que Shlomo foi culpado por não protestar o suficiente contra suas esposas por servirem aos seus vários ídolos nacionais. 3. Os profetas sempre repreendiam de maneira muito severa um judeu que servia a ídolos. Se Shlomo realmente tivesse servido aos ídolos, Hashem teria enviado um profeta para lhe dizer algo como: você não é mais Yedidyah, o amado de Hashem. Você é odiado por Hashem. Como você ousa abandonar Hashem e servir a deuses estranhos? Em vez disso, os Pesukim usam uma linguagem indireta para nos dizer que o coração de Shlomo se afastou de Hashem, que ele não era perfeito porque ele serviu a ídolos. É óbvio que podemos entender os Pesukim apenas com a ajuda dos ensinamentos de nossos sábios. Caso contrário, eles não fazem sentido. Foi, no entanto, uma vergonha eterna para o rei Shlomo que o Pasuk o tenha descrito como um adorador de ídolos. Shlomo mais tarde fez teshuvá e declarou: meu conhecimento e sabedoria me desviaram. Achei que entendia os motivos das mitzvot, mas eu estava errado. Eu apenas entendi algumas das razões em aberto, mas há uma parte oculta em todas elas que está além da lógica humana. Devemos cumprir as mitzvot simplesmente porque Hashem as ordenou,
e não porque as entendemos. O profeta Ahiá reprova Shlomo. O profeta Ahiá, a Shilone, veio ao rei Shlomo anunciando que ele seria punido. Ahiá disse a Shlomo em nome de Hashem: já que você não foi fiel a mim, eu irei arrancar o seu reinado e o darei a um servo seu. No entanto, você não perderá seu reino durante sua vida. Isso vai acontecer durante o reinado de seu filho. E já que prometi a seu pai David que o reinado sempre permaneceria na família dele, permitirei que seu filho continue governando sobre uma chevette. Ele e seus descendentes também manterão a cidade de Jerusalém com o Beit HaMikdash nela. Na verdade, os descendentes de Shlomo governariam sobre duas tribos, Yehudá e Binyamin. Ahiá mencionou apenas uma tribo porque essas duas pertenciam uma à outra e eram consideradas uma só. De acordo com o Midrash, o rei Shlomo sofreu uma punição adicional. Mas vamos comentar sobre isso no próximo episódio. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!